Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João, eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia de Laticínios pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado e doutorado na mesma instituição. Atualmente, eu sou professor na Universidade Federal de Sergipe para o curso de Agroindústria e trabalho não apenas no ensino, mas também na pesquisa e extensão com as temáticas higiene e microbiologia de alimentos e também na parte de leite e os seus derivados. De antemão, eu gostaria de agradecer imensamente à comissão organizadora do Sexto ENAG pelo convite. É uma grande satisfação poder estar participando novamente deste encontro tão importante para a ciência e para todos os bacharéis da área de alimentos, principalmente do curso de agroindústria. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre adesão e formação de biofilme, formas de controle e prevenção na indústria de alimentos. Eu vou colocar aqui uma apresentação para que vocês possam ir acompanhando e ficar um pouquinho mais didático, né? Para que vocês possam aí estar acompanhando, tá ok? Bem, nós vamos então, como falado anteriormente, conversar um pouquinho sobre controle de adesão e formação de biofilme na indústria de alimentos. Nesse bate-papo, nós vamos falar um pouquinho inicialmente sobre os mecanismos de adesão e formação de biofilme, formas de prevenção e controle, e vamos finalizar aí com as considerações finais. Bem, para começar o nosso bate-papo, quando vocês escutam a palavra adesão e formação de biofilme, o que remete à cabeça de vocês? O que vocês lembram? Vamos lá, vou dar uns segundinhos aí para vocês pensarem. A gente está longe, mas perto mentalmente, tá certo? A adesão e formação de biofilme. E aí, o que você pensou? Vamos externar isso juntos? Olha só, a gente sabe que tem na literatura diferentes teorias de como acontece essas possíveis etapas de adesão e formação de biofilme. Uma das teorias mais aceitas é que esse mecanismo, esse processo, ele acontece em duas etapas. Entretanto, vocês já pararam para se perguntar o que faz com que um determinado micro-organismo possa aderir em uma superfície? Seja a superfície de um alimento, como um tomate, uma alface, uma carne, ou uma superfície inerte, né, como o ácido inoxidável, um dos mais utilizados na indústria de alimentos, borracha, silicone, vidro, dentre outros. Por que o micro-organismo ele prefere aderir a uma superfície do que em outra? Por exemplo, será que ele prefere aderir a uma alface porque ela é verde, ele gosta de verde, do que num tomate? Será que ele tem essa preferência de cor, pessoal? Será que ele prefere aderir no ácido inoxidável porque é um pouco espelhado, ele pode se ver ali, né? É algo divino? Nada disso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. A gente tem que lembrar que, de forma geral, os micro-organismos, né, como por exemplo as bactérias, elas estão no ar, elas estão no ambiente. E nesse ar, nesse ambiente, elas estão no movimento que nós chamamos, antes da adesão, de movimento browniano. Que movimento é esse? É um movimento que não tem um sentido e uma direção definidos. O que vai definir essa direção e esse sentido? Dentre outros motivos, dentre outras razões, o que vai favorecer que o micro-organismo possa aderir numa superfície do que em outra é a presença de possíveis resíduos de matéria orgânica e mineral. Por exemplo, resíduos de proteína, resíduos de gorduras, né, os lipídios, resíduos de carboidratos, resíduos de sais minerais, até mesmo cálcio, né, dentre outros minerais. Esses resíduos, que normalmente são ocasionados por uma higienização ineficiente, favorece, então, que esses micro-organismos que estão aí nesse movimento browniano, sem um sentido e uma direção muito bem definidos, possam aderir nessa superfície que tem esses resíduos, porque é mais favorável energeticamente para eles aderir nessa superfície que tem resíduos do que numa superfície onde não tem resíduos de matéria orgânica e ou mineral. Ok? Então, quando a gente tem uma superfície sólida, onde tem resíduos de matéria orgânica e mineral,
A primeira etapa que vai acontecer o processo de adesão é a adesão inicial. Essa adesão inicial nós chamamos de um processo reversível, porque ele é regido por forças de longo alcance e de baixa especificidade. Tirando a força da gravidade, que vai atrair esses micro-organismos para uma superfície sólida, a gente tem, por exemplo, forças de baixa especificidade, como as interações eletrostáticas. Então, quando ela está numa distância relativamente grande da superfície, a gente tem uma adesão ainda inicial. Nessa adesão inicial, esses micro-organismos, como por exemplo as bactérias, elas são facilmente removidas por um processo de limpeza, né, de enxaguagem, ou até mesmo o uso de sanitizantes em concentrações convencionais. Entretanto, quando esses micro-organismos começam a se aproximar cada vez mais dessa superfície, eles alcançam uma distância de mais ou menos 1,5 nanômetros, passa a acontecer um outro mecanismo, que é um processo irreversível, onde ele vai ser regido principalmente por forças de alta especificidade e de baixo alcance. Elas vão estar muito próximas à superfície e vai interagir agora, além das forças eletrostáticas, forças mais específicas, como forças hidrofóbicas, que vai favorecer, então, que esses micro-organismos possam aderir nessa superfície, colonizar, né, multiplicar, colonizar, e formar em volta dessa massa celular, né, uma substância chamada de exopolissacarídeo. A gente tem na literatura, né, alguns autores que consideram que a gente só tem informação de biofilme quando a gente tem uma população maior que 10 a 6, 10 a 7 UFC por centímetro quadrado. E outros que consideram que a gente tem já um biofilme quando nós temos a presença de exopolissacarídeo, que ele favorece como se fosse uma cimentação entre a superfície sólida e a superfície dos micro-organismos e até mesmo entre os próprios micro-organismos, protegendo, então, essa nova comunidade microbiana. Então, particularmente, eu gosto mais dessa teoria da formação do exopolissacarídeo para caracterizar, então, a formação de biofilme. Então, recapitulando, quando a gente tem resíduos de matéria orgânica e mineral, os micro-organismos, por exemplo, presentes no ambiente, eles vão ser atraídos por esses resíduos e começam a ficar cada vez mais perto dessa superfície sólida. Né? Quando eles estão numa distância maior que 1,5, 1,5 nanômetros, essa adesão ela é reversível. A gente consegue remover facilmente esses micro-organismos indesejáveis. Entretanto, quando essa distância é muito pequena, né, menor que 1,5 nanômetros, passa agora a reger forças muito específicas que façam que essa superfície do micro-organismo adere de forma firme, né, energeticamente favorável a essa superfície sólida. Uma vez aderida, tem ali resíduos de matéria orgânica e mineral, ele passa a se multiplicar, ele coloniza, ele forma exopolissacarídeo e forma, então, um biofilme maduro. Esse biofilme maduro, ele pode se desprender por erosão, até mesmo perda de agregados, que pode causar grandes prejuízos para a indústria de alimentos. É importante a gente ressaltar que nessa etapa, quando nós já temos um processo de adesão irreversível e formação de biofilme, apenas a limpeza não é suficiente para remover esses micro-organismos agora. É preciso agora movimentos de erosão, movimentos mecânicos para remover esses biofilmes ou a utilização de concentrações muito elevadas de sanitizantes. E mesmo assim, sanitizantes são pouco efetivos. Bem, uma vez formada, então, essa adesão e a formação de biofilme, vamos lembrar que consequências que ele pode trazer para a indústria de alimentos? Pensem para vocês verem. Uma vez aderido e formado o biofilme, os sanitizantes que nós utilizamos, eles vão ter uma capacidade de se difundir e migrar, até mesmo migrar, mais difícil para aquelas células que aderiram primariamente à superfície sólida. Ele vai ter uma concentração difundida menor lá naquelas células nativas, né, que foram as primárias do processo de formação de biofilme. Consequentemente, você vai gerar uma resistência microbiana. Um outro processo é que esses micro-organismos, nessa contagem mais elevada, durante a sua multiplicação, eles passam a produzir no seu metabólito secundário e liberam para o ambiente, onde elas estão aderidas ou formando biofilme,
dentre outras substâncias, compostos ácidos, ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, eles favorecem a processos de incrustações e até mesmo de corrosão em equipamentos e tubulações, causando grandes prejuízos econômicos para as indústrias de alimentos. E vamos pensar juntos? Imagine você tendo um biofilme maduro numa tubulação e um alimento, um suco, um leite, passando por essa tubulação. Quando esse biofilme maduro parte dele for desprendido, ele vai carrear juntamente com ele micro-organismos. Esses micro-organismos podem ser patogênicos e ou deteriorantes. Se eles forem apenas patogênicos, a gente tem um grande risco, se não tiver, né, etapas subsequentes que possam fazer tratamento térmico, até mesmo dependendo dessa contagem que terá no produto, problemas de saúde pública, as intoxicações e infecção alimentar. Se ele não for patogênico, mas for deteriorante, ele vai levar, dependendo da contagem inicial, né, do tipo de alimento, a uma diminuição da sua vida útil. Então, por aí a gente pode ver que traz não só prejuízo para as indústrias, mas também para os consumidores. E como que a gente pode prevenir e controlar esse mecanismo de adesão e formação de biofilme quando ele é indesejável? Porque é importante nós lembrarmos que nós temos também um processo de adesão e formação de biofilme na indústria de alimentos que é desejável, como, por exemplo, fabricação de iogurte, fabricação de vinho, fabricação de cerveja, ok? Mas nós estamos falando hoje sobre mecanismos de adesão e formação de biofilme que são indesejáveis, ok? Bem, quando a gente fala de prevenção desse mecanismo, a gente está falando em evitar que essa adesão inicial aconteça. Lembra que nós falamos ali no inicinho que essa adesão inicial ela só acontece se tiver o quê na superfície sólida? Se tiver resíduos de matéria orgânica e mineral. Consequentemente, se eu não tiver resíduos de matéria orgânica e mineral, essa adesão inicial ela é energeticamente mais desfavorável. E o micro-organismo não vai querer aderir com tanto sucesso. Tá ok? E como que a gente evita essa adesão inicial? Removendo esses resíduos de matéria orgânica e ou mineral de forma eficiente. Com o quê? Com uma higienização. Nós sabemos que a higienização tem duas etapas muito bem definidas, que é a limpeza e a sanitização. São duas etapas complementares com objetivos diferentes. A limpeza tem como objetivo principal a remoção de matéria orgânica e mineral. Por exemplo, a partir da limpeza, com o uso de detergente alcalino, eu vou fazer a remoção de resíduos de gordura e proteínas, por mecanismos diferentes. Já com detergente ácido, eu consigo fazer a remoção de sais minerais. Por que tem que utilizar os dois? Porque nós sabemos que os alimentos, independente se ele é de origem animal, de origem vegetal, ele é uma matriz complexa. Ele não é formado apenas de proteína, ele não é formado apenas de carboidrato. Obviamente, nós teremos matrizes com maior concentração de proteína, ou maior concentração de lipídio, ou maior concentração de um determinado sais minerais. Mas, em geral, nós temos todos esses componentes em maior ou menor concentração. Então, por isso que eu tenho que utilizar um detergente alcalino e depois um detergente ácido. Após a limpeza, eu utilizo a sanitização. A sanitização ela tem como objetivo principal a inativação de micro-organismos patogênicos e a diminuição, a níveis seguros, de micro-organismos deteriorantes. Lembrando que a limpeza ela tem que ser sempre realizada após o uso do equipamento ou do utensílio. Já a sanitização sempre realizada antes do uso do equipamento ou do utensílio. Lembrando, o que é uma higienização eficiente? Essa higienização eficiente é quando a gente coloca principalmente 4 variáveis em ação. Ação química, ação mecânica, o tempo e a temperatura. Não adianta eu utilizar um detergente alcalino para remover proteína se o tempo de contato dessa substância com a superfície não for respeitada de acordo com o recomendado pelo fabricante. Ou a temperatura, o tempo. Quando a gente fala de ação mecânica,
a gente tem que lembrar, será que vai ser uma tubulação? Se for uma tubulação, a gente tem que lembrar qual que vai ser a velocidade que esse fluido vai passar e permanecer nessa tubulação. Ou vai ser um tanque de expansão, ou vai ser um tanque de fermentação, tá ok? E a ação mecânica está relacionada à forma como ele vai ser removido. A gente sabe que a ação química, né, de uma proteína para remoção da proteína é completamente diferente da forma da ação química do mesmo detergente alcalino para remover gordura. Então tem que estar muito ligado nessas 4 variáveis e respeitar de forma consciente esses 4 mecanismos. Vamos ver um exemplo do uso da higienização eficiente na área de alimentos? Nós temos aí um estudo sobre a influência da microbiota natural e fatores físico-químicos na adesão de Salmonella enteritidis em alface do cultivo hidropônico, ou seja, aquele cultivado em água, e convencional, ou seja, aquele cultivado na terra. De acordo com os aspectos microbiológicos, né, tentando contabilizar o tipo de microbiota presente tanto na alface hidropônica quanto na alface convencional, foi possível observar que na alface convencional, o número, a quantidade de micro-organismos independentes, se era aeróbios mesófilos, se era fungos filamentosos, ou bactérias zoáticas, ou coliformes, era estatisticamente maior do que para as hidropônicas, para o cultivo hidropônico, né? Exceto para fungos filamentosos, onde não houve diferença significativa. Então, no método convencional, provavelmente devido à presença da terra, resíduos de poeira, né, trouxe uma microbiota natural maior na alface do cultivo convencional em comparação ao cultivo hidropônico. Quando foi realizado, né, a sanitização, não está dando para observar muito bem, não está muito clara essa imagem, mas acredito que vocês conseguem ver. A gente tem aí no primeiro bloco sem sanitizar e sanitizada. O que foi utilizado para sanitizar, João? Foi utilizado cloro residual numa concentração de 200 miligramas por litro, né, 200 ppm, por 15 minutos. Obviamente, antes foi realizada a lavagem, água corrente, e depois a imersão dessas alfaces, tanto hidropônica quanto convencional, por 15 minutos. A contagem que foi possível constatar foi que na alface sanitizada, independente se ela era hidropônica ou se ela era de método convencional, houve, dependendo do tipo de micro-organismo realizada a contagem, uma diferença significativa. Por exemplo, para a contagem de aeróbios mesófilos, houve uma redução aí de quase 2,5 log. Né? Para fungos filamentosos, houve uma redução de quase 1,5. Né? Então, isso mostra para nós, esse estudo, que a sanitização é uma ferramenta importante para a inativação de micro-organismos indesejáveis, deteriorantes e ou patogênicos. Isso, então, mostra para nós a prevenção que nós falamos anteriormente. E quando a gente fala de controle, João, quando a gente fala de controle, a gente pensa, né, em modificar algumas características físico-químicas da superfície. Muitas vezes não é possível a gente fazer as modificações físico-químicas na superfície do alimento. Então, essas modificações, elas são realizadas principalmente nas superfícies inertes, ou seja, aquelas superfícies que vão entrar em contato com o alimento. Quando a gente fala nessas modificações, 3 variáveis são as mais estudadas e as mais modificadas: a hidrofobicidade, a carga elétrica e a rugosidade. A hidrofobicidade está relacionada a maior ou menor interação dessa superfície inerte com a água. Então a gente sabe que tem superfícies que vão ter maior afinidade com água, outras com menor afinidade com água. Aí vamos pensar o seguinte, mas o que isso está relacionado ao controle de adesão e formação de biofilme, João? Vamos pensar o seguinte, se eu tenho 2 superfícies, né, pensem a superfície de uma bactéria, e ela quer aderir a uma superfície de ácido inoxidável. Se eu tiver um filme de água entre elas, ela vai ter que ter uma força para romper
essa película de água, esse filme de água, para conseguir aderir nessa superfície, ok? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma superfície hidrofóbica, né, de uma bactéria, com uma superfície também hidrofóbica, por exemplo, um ácido inoxidável, eu não tenho mais esse filme de água entre elas. Então, essa adesão ela vai tender a ser mais favorável, ok? Do que quando eu tenho uma superfície, por exemplo, hidrofílica com uma superfície hidrofóbica. Eu vou ter um filme de água entre elas, né? Lembrando que essa superfície, hipoteticamente, é uma superfície de um micro-organismo, como, por exemplo, uma bactéria, com uma superfície inerte que vai entrar em contato com o alimento. Ok? Quando eu falo de carga elétrica, a gente tem que lembrar lá da física. Lembram? Duas superfícies, duas partículas de cargas iguais, elas se repelem. Duas superfícies de cargas opostas, elas se atraem. De forma geral, as superfícies das bactérias, que estão mais relacionadas ao mecanismo de adesão e formação de biofilme, que a gente mais encontra, em pH próximo à neutralidade, elas têm uma carga residual líquida negativa. Então, se eu tenho uma superfície também negativa, né, por exemplo, uma superfície de ácido inoxidável negativa, se eu consigo fazer com que ela fique negativa, cargas de sinais iguais irão se repelir. E isso pode, então, favorecer com que o mecanismo de adesão inicial não seja favorecido. Se eu não tenho adesão inicial, eu não vou ter formação de biofilme. Ao contrário, se eu tenho uma carga líquida de uma bactéria negativa e uma superfície positiva, a gente vai ter uma atração eletrostática, que pode favorecer mais o mecanismo de adesão inicial e, consequentemente, formação de biofilme. Quando a gente fala de rugosidade, a gente sabe que superfícies que têm maiores reentrâncias, maiores imperfeições, mais vales, né, elas tendem a ter uma rugosidade maior. Essa maior rugosidade tende a desfavorecer o processo de higienização. Por quê? Os produtos de limpeza e os sanitizantes, eles vão ter uma maior dificuldade de entrar nessas reentrâncias, consequentemente de remover resíduos de matéria orgânica e mineral. É como falado anteriormente, se nós temos resíduos de matéria orgânica e mineral, mais favorável ao processo de adesão e formação de biofilme. Então, se a gente consegue trabalhar com uma superfície com uma rugosidade menor, a gente tende a favorecer mais o processo de higienização, ou seja, de remoção desses resíduos de matéria orgânica e mineral, e, consequentemente, desfavorecer o processo de adesão e formação de biofilme. Ok? Vamos ver um exemplo na prática sobre isso? Naquele mesmo exemplo anterior, né, onde viu a influência da microbiota natural, que nós falamos anteriormente, dos fatores físico-químicos, a gente pode observar que na alface hidropônica, a rugosidade foi muito maior do que na alface convencional. A rugosidade média ela foi quase 1000 vezes maior do que na convencional. Ok? Quando a gente fala dos aspectos hidrofóbicos, ou seja, realizado através, né, do método ângulo de contato, foi possível observar que a alface hidropônica ela foi considerada hidrofóbica. Já a alface convencional e a superfície da Salmonella enteritidis, elas foram consideradas hidrofílicas, né? A alface convencional aí sendo considerada um pouco menos hidrofílica, né, do que a Salmonella enteritidis. Valores de delta G, né, da energia livre, menores que zero, a superfície é considerada hidrofóbica. Maior que zero, a superfície é considerada hidrofílica, ok? E quando foi realizada, então, a adesão proposital, né, da salmonela na superfície da alface hidropônica e convencional, foi possível observar que as células aderidas de salmonelas foi muito maior no cultivo hidropônico do que no cultivo convencional. Então vocês podem estar se perguntando assim, mas João, você falou lá anteriormente que no cultivo convencional, né, a microbiota presente era muito maior do que na hidropônica. Só que isso possivelmente também favoreceu que a Salmonella enteritidis tivesse a capacidade de aderir menos na convencional, porque a microbiota natural competitiva era muito alta e a Salmonella não conseguiu competir então provavelmente, né, com essa microbiota natural. Um outro fator importante foi que nós observamos
que no cultivo hidropônico a rugosidade era quase 1000 vezes maior do que no cultivo convencional. E lembra que nós falamos que um dos fatores que pode favorecer a adesão é a maior rugosidade? Então, superfícies mais rugosas tendem a favorecer de forma geral ao mecanismo de adesão, e foi o que foi possível, né, observar nesse estudo que nós apresentamos para vocês. Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre controle. Bem, nesse estudo que nós realizamos, né, a gente fez uma modificação de polissulfona para fazer uma membrana de filtração de água, visando a redução do biofilling, né? Nós realizamos, então, aqui nós temos algumas membranas que nós conseguimos obter. Aqui a gente pode ver, então, a pele filtrante, a camada suporte, que caracteriza uma membrana filtrante. Tá, ok? A sua superfície com uma pele com poros menores e na sua superfície mais interna, uma camada suporte com poros maiores. Tá? Então, a partir da microscopia, foi possível observar que nós conseguimos obter uma membrana filtrante com características típicas de membrana. Tá? Para tentar mudar a superfície, nós utilizamos a polissulfona sozinha e adsorvemos nessas polissulfonas diferentes concentrações de nanopartículas de prata. Essas nanopartículas de prata foram sintéticas, ou seja, compradas comercialmente, e também por um método, né, na época, quando eu fazia o doutorado, né, a gente participou desse estudo, a gente conseguiu, a partir da tese da Patrícia Fernandes, realizar a síntese de uma nova nanopartícula de prata. Então, nós adsorvemos nessa polissulfona nanopartícula de prata sintética, comprada comercialmente, e nanopartícula sintetizada no nosso laboratório, na época do laboratório no qual eu fiz o doutorado, e também utilizamos componentes que faziam a nanopartícula de prata, como, por exemplo, o DOTAB e outros agentes aniônicos e catiônicos. A gente conseguiu observar, através da energia livre, que a polissulfona ela foi considerada uma superfície hidrofóbica, ok? Delta G menor que zero. Entretanto, né, nesse outro estudo, nessa outra parte, quando nós fomos adicionando concentrações crescentes de nanopartícula de prata, a superfície ela foi deixando de ser hidrofóbica e foi passando a ser hidrofílica. Ao mesmo tempo, a gente pode ver que o potencial zeta, falando de uma maneira mais simplista, né, a carga líquida superficial dela passou a ser mais negativa ainda. Então, a gente pode ver, quando era apenas a polissulfona, ela tinha em torno de menos 9,91. Entretanto, quando nós fomos adicionando cada vez mais nanopartícula de prata, tendo uma concentração de 10%, ela ficou ainda mais negativa. Ok? Bem, em relação à rugosidade, foi possível observar que a rugosidade média apenas da polissulfona foi de 206 nanômetros. Entretanto, nós tivemos mais sucesso quando a gente colocou a nanopartícula sintetizada no nosso laboratório numa concentração de 10%, essa rugosidade diminuiu para mais da metade. A rugosidade média passou a ser em torno de 87 nanômetros. Lembra aquelas duas variáveis que nós falamos? Em geral, quanto menor a rugosidade, mais eficiente o processo de higienização e, consequentemente, menos favorável ao mecanismo de adesão microbiana. E a gente conseguiu observar nisso. Quando a gente aderiu E. coli nessas membranas de polissulfona, a gente pode observar que quando a polissulfona sozinha, sem nenhum tratamento, a quantidade de células aderidas de E. coli foi na base de 10 a 6 UFC por centímetro quadrado. Entretanto, quando nós adicionamos 6% e 10%, praticamente houve uma redução de 6 logs nessa membrana em relação às células aderidas de E. coli. Então, esse resultado para nós trouxe evidências muito significativas, que o quê? Quando a gente consegue modificar a carga líquida, né, aquela questão da carga líquida, as cargas elétricas da superfície, porque em geral, lembra, a E. coli, né, como as bactérias em pH neutro, tem carga elétrica negativa.
Quando a gente foi adicionando nanopartícula de prata, até numa concentração de 6 a 10%, ela foi ficando cada vez mais negativa. Cargas de sinais iguais, eles se repelem. Então, provavelmente, a mudança da carga elétrica das polissulfonas desfavoreceu o processo de adesão de E. coli nessas membranas com nanopartícula de prata, assim como a diminuição da rugosidade. Lembra quando nós colocamos a nanopartícula de prata, a rugosidade, principalmente na concentração de 6 e 10%, a rugosidade foi diminuindo. Se ela vai diminuindo, ela tende a desfavorecer o mecanismo de adesão, e nós conseguimos ver isso na prática. A mudança, então, das características da superfície que entra em contato com uma determinada classe de micro-organismo, nesse caso, E. coli, a gente consegue desfavorecer o mecanismo de adesão indesejável. Ok? Aqui apenas para ilustrar o controle da polissulfona, né, tanto para E. coli quanto para Staphylococcus aureus, e aí na nanopartícula a 6%, a gente vê um halo de inibição bem elevado, tanto para E. coli, uma gram negativa, quanto para Staphylococcus aureus, uma gram positiva. Ok? Bem, vamos finalizar aqui com as considerações finais. Por o nosso bate-papo, claro que não pode ser muito extenso, então a gente falou de uma forma mais simplista, mais objetiva, fica claro para nós que a adesão é um mecanismo extremamente complexo que envolve o conhecimento tanto dos fatores físico-químicos como também microbiológicos. Atualmente, nos últimos anos, principalmente visando controlar esse mecanismo, modificações na superfície de processamento, como, por exemplo, ácido inoxidável, membranas, polímeros, têm sido realizados visando diminuir a propensão de um determinado micro-organismo aderir nessa superfície. Obviamente, né, a prevenção se faz pela busca e o uso da higienização de forma eficiente. Lembrando também das boas práticas de fabricação, dos APPCCs, que são pontos críticos de controle extremamente importantes. Bem, a gente paralisa por aqui então. Eu vou parar aqui a apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido, que isso tenha somado um pouco ainda mais para o conhecimento de vocês, e a gente fica aqui à disposição para possíveis dúvidas e curiosidades, tá certo? Eu vou colocar aqui, que eu acho que eu não coloquei, né? O meu. Vai ficar aí no finalzinho. O meu e-mail de contato é jpndesá@gmail.com, e vocês podem tirar as dúvidas que vocês acharem pertinentes. Mais uma vez, foi um grande prazer participar do Sistemag e um grande prazer estar com vocês aqui novamente nesse evento que só está crescendo cada vez mais. Parabéns pelos organizadores e um grande abraço.